Olá, estamos começando aqui mais um podcast da Eco Global. Hoje temos o prazer de receber o Dr. Marcelo Del Bianco. Um prazer recebê-lo, doutor. Prazer é meu, enorme. Prazer, que bom. Bom, para quem nunca assistiu nosso podcast, nós somos a Eco Global, Saúde e Vida aqui da Praia Grande, litoral de São Paulo. Então, para quem estiver assistindo a gente, é um prazer ter vocês aqui. E venham sempre, a gente vai trazer bastante conteúdo, então acho que vai ser importante, né, propagar aí bastante informação. Estamos aqui com a Brenda também. Olá, tudo bem? É isso aí. E aí hoje nós vamos falar sobre a parte de veterinária. O doutor Marcelo é veterinário. Eu queria que você fizesse uma apresentação, doutor, sobre a sua carreira, a sua formação. Meu nome é Marcelo Del Bianco, eu sou médico veterinário. Eu me formei no século passado, né, em 94, na Unesp, lá no campus de Araçatuba. E desde lá a gente vem exercendo a profissão. Foram, tá dando aí 28 anos mais ou menos, né, de formação. E inicialmente eu tive uma clínica veterinária, onde a gente tinha um negócio próprio, fazia os atendimentos clínicos e cirúrgicos lá. Após isso, eu prestei um concurso e eu sou hoje funcionário público da Prefeitura de São Paulo. Então, de lá para cá, a gente tem intercalado o exercício da função, também de veterinário na Prefeitura, na área de zoonose, e atendimentos em horários extras, né, no horário vago. Né? E no meio desse caminho, a gente acabou tendo contato com essa matéria chamada modulação hormonal. Acho que é uma curiosidade aí agora, né? A gente tem escutado sobre saúde integrativa, modulação. As pessoas ficam ainda com um pouco de dúvida. A gente se conheceu num evento da HTM lá em Amparo, né? Isso. Que foi sobre a apresentação de alguns aparelhos novos da HTM. Então tinha a parte de ozônio. E aí a gente conversando, o senhor contou pra gente sobre a modulação hormonal. E a gente ficou assim, extasiada, né, com o assunto, porque é algo que ninguém fala, né? Eu acho que as pessoas poderiam se beneficiar muito, tanto humanos quanto animais. Então, por isso que a gente gostaria que você compartilhasse um pouquinho dessa informação e falasse o que é a modulação hormonal, para que a gente passe aí para o pessoal. E aí depois, quem tiver dúvida também, a gente vai abrir uma caixinha para mandarem mais perguntas, porque a gente com certeza vai querer aí longos bate-papos, aí vamos marcar outros podcasts. Vamos. Então, se você puder passar para a gente o que é um pouquinho da modulação hormonal. Ótimo. Nós começamos essa história toda por conta da minha esposa, que passou aí 10 anos com dor 24 horas. Isso é meio complicado. É uma doença chamada espondilite anquilosante, que é quando, teoricamente, o seu sistema imune ataca as grandes articulações. E isso leva a uma dor constante, aguda, e com o tempo ela tem esse nome anquilosante porque ela vai definhando a pessoa. Então as articulações vão enrijecendo, elas vão praticamente calcificando e a pessoa vai encurvando. E aquele quadro para mim era inaceitável. De verdade, a gente tentou de um tudo. Se mandasse tomar água de bateria, a gente ia tomar e acabou. Até que um dia, uma dentista, por isso que tem uma ligação gigante, uma dentista amigona nossa, que a gente sabia o histórico dela desde antes de entrar na faculdade, sabia o tipo de profissional que ela é, então a gente tinha confiança total. Se ela falasse o que falasse, a gente ia fazer. Pô, existe um pesquisador lá do Nordeste que ele está fazendo um tratamento integrativo com reposição hormonal. Ele está nessa há 30 anos e os resultados são para lá de promissores. Né? Aí eu fui e falei, não, eu vou resolver a situação dessa mulher, porque não tem condição de ficar desse jeito. É possível. Não dá. A gente foi fazer o curso dele, isso foi em novembro de 2018. Em dezembro já ocorreu o primeiro congresso. Eu cheguei para ele e falei, então, para minha esposa, entendi qual é o caminho, o que tem que ser feito. Isso resolve para animal? Ele, claro. Por quê? Eu falei, porque quando você fala de hormônio, quando você fala, por exemplo, de um hormônio principal, que é a testosterona, você está falando de a mesma molécula para todo mundo. Você está falando
Não existe testosterona humana, testosterona canina, testosterona felina. Você está falando de testosterona, é uma molécula só igual para todo mundo. Então, se você repuser para as pessoas, você pode repor para animal. Uhum. Aí, dali por diante, a gente começou a fazer a reposição, tem os casos indicados. A gente não fala que é 100%, mas é perto de 90%, sabe? Porque a maioria é indicado sim. E de lá para cá, os resultados realmente é impressionante quando você vê o animal recuperando a saúde, recuperando a força, recuperando a vontade de viver. E conta pra gente como que funciona esse tratamento. A gente chama de modulação porque assim, a gente não fala simplesmente reposição, a gente fala de modulação porque o que é positivo você vai reforçar, o que é negativo você vai diminuir. Né? A maioria dos pets assim, estão numa situação bem complicada, que quando nós provocamos essa queda hormonal através da esterilização ou castração. Né? Então, quando você pega um animal e você faz um exame nele, os hormônios não zeram porque o corpo ele utiliza outros mecanismos para compensar. Nunca vai produzir a mesma coisa, mas para manter, vamos dizer, o corpo vivo, né, funcionando. Sim. Então, você analisa aqueles exames e eles estão para lá do valor mínimo. Então, o animal começa a sentir, o pet começa a sentir a falta daqueles hormônios. E aí que entra todo o quadro, que ele vem com obesidade, artrite, com quadro diabético, pressão alta, enfim. E aí vai diabetes, cegueira diabética, né? Então, a catarata diabética. Então, você vai ver que as patologias são enormes por uma coisa que normalmente a gente causou lá atrás. E tem esse mito de achar que o animal vai ter uma qualidade de vida melhor porque você está retirando os hormônios dele. É uma insanidade, de verdade. É no mínimo você dizer que, o criador, você fez o projeto errado aí. Você mandou órgão a mais, não serve para nada, aliás, só traz malefício. Né? Então a gente analisa a situação do cão ou do gato, vê como ele está. Isso inclui a alimentação. Né? Hoje a gente fala que a alimentação natural é a mais indicada. Essa alimentação industrializada, ela serviu por um tempo, mas a gente viu que não é o ideal para o pet. Ele vem para uma alimentação natural. Aliado à reposição, a gente vai olhar ali no exame dele, ver o que está faltando e o que precisaria ter. Aliado à alimentação natural, o animal começa a se recuperar. O corpo, você está dando condições para o corpo responder sozinho. Você não interfere. Eu tive uma professora na faculdade que sempre disse: a natureza sempre vai fazer melhor. Por mais que você interfira, por mais conhecimento que você tenha, a natureza vai fazer melhor. Eu acho que a gente é muito... A gente foi muito programado de que tanto a castração era o melhor a se fazer pelos pets, né? Sim. Porque dizem que eles, se você não castrar, eles podem ter doenças futuras, ser prejudicial. E quanto à alimentação, o senhor também comentou, dizem que o animal tem que comer a ração, que ele não pode comer nada fora. E aí, se a gente for parar para pesquisar, a ração ela não existe há tantos anos assim também. O que os animais comiam na época dos nossos ancestrais, há muitos anos atrás, quando não existia ração? Sim. Então, se é o alimento natural e hoje entrou essa ração, que a gente sabe que é um comércio, ok, normal, né? Mas se você tá vendo que não tá fazendo bem, e se tem alguém falando que, poxa, vamos fazer da forma natural, eu acredito muito nesse método, né? Então... Sim. É isso que eu acho que é muito difícil das pessoas entenderem, aceitarem, mas eu acho que a gente tem que mostrar que eu acho que é uma forma real, né, de tratar, cuidar, e é isso, né? Acho que é para desconstruir também, né, porque a gente tem essa ideia tanto da castração, alimentação, então acho que a gente tem que ir aos poucos desconstruindo, né, esse entendimento. Você sempre vai ver os dois lados, tem o lado que é bom para o proprietário. É prático, exato.
mais, né, é bem mais tranquilo você abrir o saco, Exato. colocar lá e tchau. Demanda Exato. tempo, Você não né? tem que cozinhar para o Cozinhar. animal, se bem que a indicação é de que a alimentação seja crua, você faz uma adaptação. Se você olhar a dentição de um cão, ela é feita para cortar o alimento, ele não é para amassar, ele não é uma dentição quadrada como a nossa, que é feita para esmagar, a dele é para cortar. Ele tem caninos enormes que é Faz para sentido. agarrar. Não sabia disso. Mas faz super sentido. É, Quando você dá uma mordida, você lembra bem por que que fura, né? é, Exatamente. exatamente. Entendeu? E fura fácil. Qualquer Fura. batidinha fura. Fura. Exato. Porque é feito para caçar. Né? Você vai olhar alimentações industriais, elas são no máximo farelo de arroz, milho e soja. Uhum. A gente sempre fala, você nunca viu um lobo desenterrando uma mandioca para comer, viu? É. Não. E quando ele caça, ele come tudo. Ele não separa. Ah, hoje eu vou pegar só uma coxinha aqui que não tá muito bem, então, né? Então ele Exato. come tudo. Se é uma ave, vai pena, bico, osso, vai tudo. Se é um coelho, alguma coisa, vai tudo também. A gente tem que fazer o animal, o pet, voltar para a natureza. Nós já tiramos ele da natureza porque ele está dentro da nossa casa. Uhum. Né? E agora a gente ainda está tentando adequar ele ao nosso estilo de vida. Não funciona. Não funciona. O que é uma alimentação saudável para um pet? Carne e ovo. Ponto. Carne cru? Se ele não se adapta inicialmente, você pode fazer ela cozida só na água, sem tempero algum, porque para animal tempero é praticamente veneno, ele não tem como digerir aquilo. E a carne, mas aí não é carne só, você sempre vai incluir tudo. Ossos, gordura, pele e vísceras. É como se o animal tivesse inteiro ali. Eu já vi algumas sites onde o animal está tão adaptado que a pessoa oferece um coelho inteiro. E o cão dá conta daquilo. O gato dá conta daquilo, você joga um peixe inteiro, ele se vira. Ah, ele não vai... E as espinhas? Meu amigo, se tem alguém que sabe limpar um peixe, é um gato. Caramba, loucura, né? Ele sabe lidar. Inclusive o ovo também, né? Utiliza a própria casca, né? Sim, também tem gente que dá inteiro o alimentação. ovo. Muita gente fala assim, mas o animal vai engasgar. O osso é muito perigoso. O osso cozido ou frito, sim. Porque aí o animal consegue partir ele e aí faz ponta. Aí é perigoso. Agora o cru, não tem jeito. Ele vai ter que roer aqui. Ele vai engolir, mas ele vai roendo. Ele vai roendo, até ele engolir. Eu andei vendo uns vídeos sobre isso, né? Dessa alimentação natural e, de fato, assim... pé de galinha, enfim, tudo quanto é parte, assim, de carne, animal, e o ovo, né? Eu fiquei impressionada porque o ovo, eles quebravam o ovo e aí depois ainda jogava a casca do ovo em cima, né? Enfim, aí colocava, acho que alguma levedura, né? Acho que para fazer também essa Mas é só um tempo para dar uma adaptada, porque muda muito a flora intestinal. Então, às vezes o animal no começo tem uma diarreia, né? Tem alguma adaptação. Mas é só. É um cão ou um gato que praticamente ele vai defecar 2 ou até 3 vezes na semana. Não existe esse negócio de defecar todo dia. Isso não é sinal de saúde. Caramba, que loucura. Entende? É um animal que emagrece porque ele gasta toda aquela gordura que ele acumulou com carboidrato lá vindo dos alimentos industriais. E aí ele emagrece. Você vai ver uma cinturinha. Ele tem que ter cintura. Você olha ali de cima, ele não pode parecer uma mesinha de centro, entendeu? Cara, que loucura. Nós temos um que ele parece uma mesinha de centro. E ele faz as necessidades básicas dele todos os dias, né? Todos os dias, 2 vezes ao dia. Certo, e a né? gente acha que no dia que ele não faz, a gente fica, meu Deus, tadinho, ele deve estar passando mal. Não. Porque olha como que é a falta de informação, ou a gente se acostumar com uma informação que não é, né, a correta, né? A gente até se culpa, se preocupa, né? E nunca que eu imaginar da alimentação. Então, até a gente conversar aquele dia, e aí a gente começa a pesquisar. E quando a Brenda falou do ovo, que tinha gente que dava, eu falei, gente, informação
assimilar, né? É bem mais natural. Exatamente. Você vai olhar para o pet, é muito mais natural. Meu TCC, nós conseguimos retirar um gato do quadro diabético com a reposição dos hormônios e a mudança da alimentação. Isso ocorreu em 2 meses. Nossa. Um gato que tomava insulina. Então, você está indo por um canto que está dando errado, aí entram as medicações errado, porque as causas estão erradas. Exatamente. E existe alguma contraindicação para essa modulação hormonal? Não é uma contraindicação, mas não é algo assim. Você não vai repor hormônios para um pet de 1, 2 anos que não seja castrado. Okay? Então, tem 2 situações que você faz. O cão que já passou, ou o gato que já passou de uma certa idade, considerada meia idade para frente, para o porte e para a espécie dele. Em cães pequenos, por volta aí dos 6, 7 anos. Os grandes, com 5 anos, ele já apresenta queda hormonal. Né? Os gatos também, uns 7, 8 anos. E desde para frente, aí você analisa que se caiu. Os castrados. Só que aí, nós estamos falando de 70%, 80% dos pets. Né? Então, praticamente, para não dizer 100%, ainda vai encontrar animais que a gente chama de animais inteiros, né? Que estão lá vivendo bem com 12, 13, 14 anos. Eu atendo animais com 14 anos que estão no auge. Eu digo, o que a senhora dá? Eu faço comida, eu não dou ração para ele, não, eu só dou comida da gente aqui. E a senhora não castrou? Não castrei. Eu falei, por isso que ele está aí. Isso. Ele vai viver eternamente? Claro que não, mas ele vai com qualidade de vida até o... E nesses casos, como que a gente sabe se o pet precisa? Ele vai ser, independente do exame, ele sempre vai apresentar os sintomas, né? Se ele não é um cão ou um gato castrado, ele já começa com um pouco menos de atividade, ele já não tem tanta disposição para fazer o que ele faz, ele vai passar o dia praticamente dormindo, né? E se abaixa muito, ele começa... a imunidade cai, então ele já começa a apresentar umas infecções meio que recorrentes. Isso são sintomas que ele está apresentando alguma deficiênciazinha. Isso no normal, no animal, no cão, no gato que está não castrado. Nossa. O castrado, você pode contar isso aí desde lá da cirurgia para frente. Eu sei que o que eu estou falando aqui vai mexer com muito profissional. Eu entendo. Nós fomos ensinados assim. Okay? Exatamente. Que a esterilização tinha muitos benefícios e tudo mais. Existe a indicação de esterilização para controle populacional. Por exemplo, na prefeitura, lá nós temos um centro cirúrgico que faz esterilização. Mas aí nós estamos preocupados com a saúde das pessoas. Aliás, o veterinário é um profissional da saúde, mas da saúde humana, para que haja o convívio normal entre animais e seres humanos sem que haja transmissão de doença. O animal é beneficiado, vamos dizer, por tabela, mas a preocupação principal não é ele. A principal preocupação são as pessoas. Então, a gente faz a castração para que não haja uma explosão, porque senão rapidamente a gente começaria a ter casos de raiva, casos de toxoplasmose, de leptospirose, e são praticamente todas gravíssimas. A raiva é fatal, 100% dos casos. É raríssimos casos. Então, você faz esse controle para não ter uma produção em cima da outra. Mas você não está pensando no animal, de jeito nenhum. Agora, se a gente puder aliar, eu não quero que o meu cão, o meu gato reproduza. Eu tenho 5, 6 lá, mas eu não quero que reproduza. Tá. Então você castra algum deles que geraria todos os outros filhotes, mas faz a reposição hormonal. Porque para o corpo, tanto faz se você está recebendo isso externamente ou se existe uma produção interna. Porque a reposição que a gente faz, eu acho que já até emenda numa outra tipo de produto que usa, né? É uma posição onde os hormônios são exatamente idênticos ao que você produz.
Então, o seu corpo não reconhece aquilo como um corpo estranho, ele reconhece como dele. Então, ele vai usar aquilo normalmente. Tipo ligar seu carro com a chave original e reserva. Para o carro, tanto faz. Ele vai ligar e funcionar. Tá? Então, faça a reposição deste cão, porque ele vai sofrer todos os malefícios da falta de hormônio. O Teodoro tá precisando, né? Acho que vamos ter que levar ele numa Coitadinho. consulta. Vamos Importante. agendar no final do podcast uma visita do Por Teodoro. incrível que pareça, fazer reposição de testosterona num cãozinho desse que parece super agitado vai acalmá-lo. Glória. Olha só. Porque a testosterona, ela é um neurotransmissor. Então, a tendência dele é ter os hormônios equilibrados, ele volta a ser um cãozinho. Sim, vai ser super ativo, vai. Mas não é aquele cão que você nota que é estressado. Ele não pode fazer nada diferente. Ele vai ser um cão mais cão. Mais tranquilinho. Normal, né? É. Como que surgiu esse tratamento, enfim, essa modulação hormonal? Ela é, assim, existe o lado mundial, e foi um pesquisador americano, era um médico, fisiologista, e isso lá em 1800 e alguma coisa. Dr. Charles Edward. Ele percebeu que, assim, ele era fisiologista, então ele já tinha essa noção de hormônios mais ou menos definida, que aquilo mantinha as pessoas em bom estado de saúde, de atenção, de imunidade, e que não, por coincidência, quando baixava os hormônios, baixava a saúde. E lá pelos 60 e poucos anos, ele resolveu juntar vários testículos de cães e de mini porcos. Ele triturou aquilo, ele coou e ele injetou nele. Caramba. Ele injetou nele. Fez um preparado onde tirou as impurezas e tal, mas ele injetou nele. Ele fez isso por semanas. E ele notou que a disposição dele, a imunidade, claro, inclui libido, inclui tudo isso, simplesmente melhorou 90%. Ele começou a ter a mesma qualidade de vida que ele tinha lá com 25, 30 anos. Só que era um método, assim, né? Não é, você não arruma testículo em qualquer lugar, né? Bem difícil. Exatamente. Então ficava um pouco mais complicado. Até isso ser produzido em laboratório levou um bom tempo, porque aí no meio teve uma interferência e essa prática se espalhou e vários médicos começaram a indicar isso. Então as pessoas melhoravam sem ter necessidade de medicação. Isso em termos mundiais. Em termos aqui que nós tivemos contato, foi esse pesquisador lá, Dr. Marco Botelho, lá em Fortaleza, ele começou, na Universidade Federal do Ceará, começou a pesquisa, envolveu a patente, e hoje ela é feita através da pele. Hoje ninguém precisa tomar suco de testículo, nem injetar. A gente passa na pele, através da nanotecnologia, onde as partículas são mínimas, passam facilmente pela pele, são absorvidas pelo corpo e vão fazer o efeito. Mas isso foi um trabalho que ele iniciou lá atrás, ele evitou que a mãe dele retirasse a segunda mama por câncer de mama. Entende? Então é assim, é um negócio bem promissor. Bem. Fantástico, né? Ouvir tudo isso, né? Saber o quanto isso pode trazer qualidade de vida, né? Mas ainda acho que da mesma forma que outras pessoas também podem ter a curiosidade de se perguntar se isso é seguro. Muito seguro, porque você não está interferindo em processo nenhum no corpo. Os hormônios nunca vão entrar como um corpo estranho, nunca. O que pode acontecer é você passar a mais, não precisou, você vai eliminar de alguma via, no suor, na urina, alguma coisa. Mas vai fazer, né? Não existe overdose de hormônio. E pode ser associado com outros tratamentos? Pode ser associado, porque aí você vai dar condição melhor para o corpo até, vamos dizer, reagir àquelas medicações.
Entende? Porque, vamos supor, você tem um animal completamente debilitado, você dá um antibiótico para ele, dificilmente aquilo vai fazer ele. E como que ele é administrado no animal, enfim? Porco, É desse meio, gato, através da pele, a gente Sim. chama ele de um creme transdérmico. Você vai escolher ali uma área onde não tenha muito pelo, só para não perder o produto. Aquilo é aplicado 2, 3 vezes na semana, espalhou, em 30 segundos aquilo absorve. Depois o animal pode lamber, tomar banho, pode fazer o que ele quiser, ele já absorveu. Esse mesmo produto, então, ele no pet e no humano, ele é na pele também. É na pele E também. no cãozinho, isso é aplicado na barriguinha dele? É que acho que é onde tem Aonde, mais, onde tiver menos pelo Menos que você pelo. conseguir. Tá. É sim. para cães Mas tem mais peludinhos, né? Mas na alguma barriga. hora ou outra você vai ter que manter ele mais uma tosa, né? Que fala, Uhum. uma tosa higiênica, para deixar a barriga bem sem Bem. pelo mesmo. Aplicou praticamente 1 ml do que você usar. Tem vários hormônios, mas que você pode usar, mas depende do caso. Mas dificilmente a gente repõe mais do que 2, assim, 2, 3, quando está um caso mais grave, né? Mas repôs aquilo, o animal começa a dar opa. Uma reação Dá já, uma né? reação. E mesmo os casos que estão assim, que eu já peguei casos assim, o animal está vamos dizer, no último suspiro. Você dá, vamos dizer, conforto. Você vai dar conforto para aqueles. Não vai, não está numa condição que não vai mais lugar nenhum. Mas ele vai com conforto. Os hormônios atuam como anti-inflamatórios, analgésicos, naturais. Então, o animal vai virar óbito, Uhum. mas sem Sofrimento, tanto né? sofrimento. E eu não sei também se seria o caso de outros tratamentos, mas essa modulação trataria também outras doenças que o pet tenha, ou só em caso de castração, que aí é recomendada a modulação para eles? Ah, sim, entendi. Na verdade, quando você faz a modulação, você está dando condição para o corpo combater qualquer coisa. Uhum. Qualquer coisa. Então, desde uma infecção, uma inflamação, um tumor, alguma coisa, ele tem condição. Não estou te dizendo, prometendo que você passou, sim. você eliminou o câncer. Nada Aham. disso. Mas você pelo menos vai ter um animal desinflamado, com mais condições de combater. Tá? Então, ele não vai atuar, vamos supor, numa doença específica. Mas você vai dar sempre condições melhores para que aquele pet reaja. Uma qualidade de vida Sim, melhor. sim. Ele não é indicado, o hormônio é indicado para isso. Não. Porque seria como se eu separasse o corpo, sabe? Uhum. E uma vez que você passe os hormônios, é sistêmico, é no Sim. corpo todo. Ele vai atuar em tudo. O que tiver para dar uma melhoradinha, ele vai estar lá. Muito bom, né? Nossa, a gente fica meio chocado, né? É. Tanta informação. Porque E não é muito falado, veja né? um cão de 1, Principalmente 2 animal. anos. 1, 2 anos, como o seu aqui. Ele é super ativo, ele come isso aqui. Por quê? Porque o organismo ainda está dando conta. Sim. Tá? Apesar dele ser esterilizado, as adrenais assumem a produção, o cérebro produz testosterona. Tem uma noção da importância. O órgão que mais possui receptor para testosterona é o coração. Ele entra como receptor cardíaco, é neurotransmissor. Ele faz modelação óssea, sabe? Ele que te mantém o osso mais firme. Então, assim, 2 anos, tá tudo ok. Tá tudo funcionando, tá não sei o quê. Dá mais 1 ano e pouquinho. Começou uma dorzinha aqui, começou uma infecçãozinha de pele aqui, começou um negócio no ouvido, começou um negócio no olho, já junta aquele bando de tártaro. Então, entende? Aí você vai olhar e fala assim, é o estilo de vida. A raiz mesmo, atrás. Teodoro mesmo, né? Ele sempre teve problemas de ouvido, né? Já fez vários tratamentos. Inclusive tá fazendo outro agora, mas é muito isso, né? E olha que veio desde quando ele nasceu, né? Ele já chegou pra gente com probleminhas no ouvido, mas também de pele, enfim, vários outros probleminhas. E a gente percebe que
uns tempos pra cá, né, ele vem ficando cada vez, assim, mais tranquilinho, né, e acho que é o que dizem mesmo, né, você, castra o animal e ele acaba ficando mais tranquilo, né, mais e Tranquilo agora para faz sentido. você, para mim, né? Exato. E faz para sentido. ele. Exatamente. Como que fica? E para os felinos ainda fica um pouco pior, porque o felino, ele é o cão ainda considera, vamos dizer, carnívoro ocasional, vamos dizer assim. Ele poderia até comer tudo, mas a maior parte da alimentação é Uhum. carnívoro. E o felino que ele é estrito, significa que ele só come carne. Aí você coloca ele no carboidrato puro. Vai ficar um gato de 6, 7 quilos. Não tem nem pescoço. A gente vê alguns por aí. Conheço alguns. Aí você olha e fala, que gato lindo. Tadinho. Aquilo é uma bomba. É uma Então. bomba atômica. Não consegue nem andar, né? Dificuldade pra... É um gato que tá pegando fogo. A gente fala de inflamação. É por isso que eu acho que a gente tem que... agora a gente tem a missão de propagar essa informação, porque hoje eu me arrependo muito de termos castrado Mas o você não Theo. sabia. A De gente não verdade, nem sabia. a gente sabia. Exatamente, né? Até alguns anos atrás a gente não sabia disso. Até porque a gente conversa, a gente trabalha aqui vendendo material, atende alguns veterinários, ainda não são muitos, mas a gente perguntava, né? Olha, qual que é o prazo ideal? Qual que é o tempo? Com quantos anos tem que castrar? Tem que castrar mesmo? Não, tem que castrar porque evita doença, evita câncer, evita isso, evita aquilo. A gente ficava desesperado e assim, quanto antes puder castrar é melhor. Aí a gente se é desesperado, vamos castrar então. Castrou o bichinho e dava uma dó, a gente sofre. E agora a gente sofre mais, sabendo que talvez ele esteja sofrendo, mas a gente não sabia, então, Sim. né? Não tem como trazer essa responsabilidade, esse sofrimento, mas assim, sabendo que existe um tratamento, nós temos agora por obrigação tratar do bichinho, porque é um amor gigantesco, né? Sim. É absurdo. Então, assim, é um filho, é um neném. A gente fala que é a criança que a gente tem em casa, né? Então, dar esse tratamento, dar esse conforto, essa qualidade de vida para ele, eu acho que Sim. é nosso dever e obrigação, né? E quanto mais pessoas souberem disso, né? E não chegarem a esse ponto de castrar, claro que todo mundo tem a sua... Cada um vai ter o seu ritmo seu poder e tudo de mais. escolha também, de olha, eu vou seguir com isso. Seguir mesmo tendo a informação, né? Porque a gente tem arbítrio, então não dá para obrigar ninguém a nada, a gente pode compartilhar a informação. Claro, né? claro. A pessoa pelo menos vai saber que tem uma opção. Exatamente. Eu não quero que meus animais reproduzam. Tudo bem. Escolhe ver aí a melhor logística, Exato. mas faça a modulação. Exatamente. Porque você vai ter um cão normal. Exatamente. Ele não vai estar mais propenso a ter doenças. Porque a esterilização vai te dar mais propensão à doença. E é tão simples, né? Assim, com toda a segurança, você passa ali, né, na pele do animal. E dá a impressão que é algo que, assim, os profissionais, os veterinários não fazem isso porque nunca fazem. Anos, né? Já fazem. Quando você prescreve insulina, você está fazendo reposição hormonal. Quando você prescreve T3, T4, você está fazendo reposição hormonal. Quando você prescreve vitamina D, que hoje já é classificada como hormônio, fazendo reposição. Em momento nenhum dessas 3 opções, você pensou que estava causando um tumor. O hormônio é ligado ao câncer. Só que a gente foi ensinado a pensar assim, tá? No curso a gente explica por quê. Olha aí. É isso. E a gente vai aproveitar aqui para trazer uma novidade, uma super novidade. Nós teremos um curso com o Marcelo aqui na loja, onde ele vai abordar tudo sobre a parte de modulação hormonal. Então, quem tiver interesse, tiver prestigiado e gostado do nosso bate-papo hoje, deixa a sua inscrição aí embaixo, o contato, né, o e-mail ou o interesse para a gente poder mandar assim que sair a data. Espero. Porque Pronto. eu mesma estou curiosíssima, não sou veterinária, mas vou querer. Assim, é um curso que não precisa... sim, ele é direcionado para o profissional veterinário, mas ele tenta dar uma compreensão geral para que... Porque a gente está falando basicamente
Sobre a de todo vida, né? mundo. Sobre a Exatamente, existência exatamente. humana. A gente não vai tratar ninguém, não é isso, não somos profissionais para isso. Mas para o cão, sim, mas as noções são praticamente as mesmas. Os conceitos são os mesmos. Né? Perfeito. E dá para enfiar muita minhoca na cabeça desse povo, tá? Para Que nem questionar aqui na muitas nossa hoje, coisas. né, Brenda? A minha já tá um pouco. A gente já saiu do dia que a gente se conheceu lá do encontro em Amparo, a gente já saiu de lá, a gente ia sair para fazer. Nós íamos para a pedreira, a gente já tinha conseguido toda a liberação do trabalho, a gente falou, bom, a gente já está no meio do caminho, vamos passear, vamos fazer compras, saímos destinada a isso. Terminou a conversa, ligamos e falamos, estamos voltando porque a gente tem que preparar um curso, a gente tem que preparar um podcast, porque a gente tem que propagar informação. Acho que ela é uma notícia urgente. Acho que quanto antes a gente tratar, Sim. né, ou quanto antes conseguir cuidar ou prevenir algumas coisas, que é o interessante, né? Sim. Então, eu falo que virou a nossa missão, né? A gente já trabalha com a parte da área da saúde, a gente já tem um cuidado muito grande com os nossos clientes da região. Então, a gente pensou assim, poxa, vamos pagar. Então, além de ser missão já de atender bem, agora é informar bem. Então, já fica aí o convite para mais uns próximos. Oh, que a gente tem maravilha, bastante vamos sim. assunto. E do curso, nós vamos fazer também, né? Com certeza. E é coisa de um dia só. Em um dia você consegue dar uma visão geral. Claro que se a pessoa depois necessitar de vamos dizer, de uma teoria aí para dizer, como é que eu começo a fazer isso com os meus animais? A gente vai conversar sobre isso, sem problema. Mas não tem tanto segredo. Porque você retirou, repõe e volta. A grande dificuldade é te mostrar que isso é válido. Porque nós somos doutrinados a achar que isso tem validade. Acho que é um curso interessante para a gente poder quebrar esse padrão, né? Essa ideia que a gente tem, a gente ouve muito os profissionais e assim, existem ainda muitos profissionais que seguem essa linha de castração, enfim, e talvez não tenham o conhecimento, né, desse procedimento da modulação hormonal e é extremamente válido, né? Tanto para os profissionais e para, enfim, os tutores, né? Foram verdades que foram ensinadas e não eram questionadas de jeito nenhum. Então a gente pode deixar o curso aberto para qualquer pessoa que quiser vir fazer. Qualquer pessoa, sim. Então isso é uma oportunidade. Melhor ainda, hein? Então quem estiver assistindo, quiser participar, deixa aí o contato embaixo que nós vamos avisar sobre a data. Vai ser um curso aí muito em breve. E acho que gerou curiosidade para bastante gente. Então, quem tiver alguma pergunta também para mandar, deixa aí embaixo que a gente vai gravar um próximo. É bom vocês mandarem as perguntas, os questionamentos para que a gente consiga trazer novamente o Dr. Marcelo. E a gente vai colocar aqui embaixo dados do Dr. Marcelo, tá? O Instagram dele, para quem tiver interesse. Nós atendemos a domicílio, né? Maravilha. Eu não tenho mais uma clínica fixa, justamente por causa do trabalho, né, na prefeitura. Mas fora do horário ali, a gente atende a domicílio. Então, de verdade, eu tenho feito umas viagens, né? É maravilha, né? Você aproveita para passear. Eu tenho para Atibaia, para Mogi das Cruzes, enfim. O pessoal ali, acaba um falando que o outro, e aí vai funcionar. E não sou vidente, mas posso imaginar que depois desse podcast, a galera da Baixada Santista vai te procurar por aqui. Vamos pagar muito pedágio, sem problema. Então, é bom que cada vez que o senhor vier, você manda mensagem e fala, e aí, podemos gravar? A gente grava mais um podcast. Eu acho que a gente pode aproveitar, né? Entendi. Uma consulta, a gente pode criar uns conteúdos bacanas. A gente lançou agora, né, recente, o Close Friends. A gente vai ter conteúdos bacanas e promoções aqui também para a loja. E acho que seria interessante a gente poder gravar alguns conteúdos, né, que sejam aí direcionados para essas pessoas que tenham interesse. Acho que vai ser bem bacana. É isso aí. Nessas vindas. É isso aí. É incrível. Muito bom. Bom recebê-lo. Eu que agradeço. Tudo. Nosso encontro lá em Amparo não é por acaso, não claro. Mesmo.
Vocês não tinham o que fazer lá, né? Porque ela falou tudo veterinário, pois não é? então, Quando a gente disse isso. Quando a gente Ainda saiu de lá. daqui, a Ecoglobal ela é uma empresa familiar, né? E então trabalha eu, minha irmã, meus pais, e a gente tem mais uma galera que trabalha com a gente. E aí a gente recebeu o convite, e aí eles perguntaram pra gente, mas o que vocês vão fazer lá? É um evento de veterinária, e a gente tem pouca coisa de veterinário, a gente não entende muito, e era um evento sobre equipamento, né? Eu falei, bom, nós somos convidadas, então algum motivo tem, né? A gente sempre tira algo, né? Desses encontros, e assim, poderia ser uma parceria futura, e está sendo, né? A gente está trabalhando aí com a HTM, trazendo a parte VET para cá, da parte de equipamentos, tratamento de ozônio, e também é uma área muito nova pra gente, então a gente ainda está aprendendo, tem muita coisa. Nem fala de ozônio, que senão nós vamos falar mais 3 horas. Olha Então aí. pode ser pauta do próximo podcast. Porque quando ele começou a falar também, a gente pirou, né? Também a cabeça pirou na explodiu. Não batatinha. fala de ozônio, que senão é maior, o conteúdo é maior do que os hormônios. Então, aluga um triplex na cabeça. fica ali. Aluga. A gente saiu de lá assim. E aí a gente comentando, e eles falaram, bom, mas vocês vão? Aí a gente falou, bom, nós vamos. Quando chegar lá, a gente, o máximo que ia acontecer, passeou, pegou uma estradinha, passou em Pedreira, faz umas comprinhas e curte um fim de semana, porque era a intenção. Sim. Ir na sexta e voltar no sábado à tarde. E aí chegou lá, a gente começou a conversar, de repente, ele alugou um triplex na nossa cabeça. 2, eu acho. A gente ficou assim, extasiado com o conteúdo, a gente já querendo fazer consulta, porque acaba virando uma consulta. Paramos de tomar uns medicamentos aí, porque a gente estava, né, sobrecarregando o organismo sem necessidade. E aí, quando a gente chegou lá, a gente falou, poxa, eu acho que foi por isso que nós tínhamos que ir até aqui. Né? Nem tudo é por só trabalho, ou eu acredito muito em Deus. Então, assim, eu acho que Deus, ele coloca pessoas, ele faz conexões, né? Você, às vezes, está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa na mesa. E eu sinto muito que né? Porque de lá para cá aconteceram muitas coisas. A gente aprendeu muito sobre saúde integrativa. Eu já li os 2 livros do Dr. Marco Botelho e eu tô assim, extasiada, encantada. Eu acho que todo mundo deveria conhecer essa metodologia, todos deveriam aplicar. Eu quero aplicar, quero trazer a vida para a vida do pet, para a vida dos meus pais. Então, eu acho que a gente tem esse dever, né, de propagar. Então, eu acho que, assim, sou muito grata a esse evento, né, e entendo hoje o porquê que a gente estava lá. Era para tudo isso aqui acontecer. Então, fomos usados para que a informação chegasse em outras. Então, que bom, que bom. Fica aí, então, agora o convite para o próximo. Então, já temos o assunto que será ozônio. Ixi. Vamos Então aqui, reserva né? aí um horário, porque o negócio é... Ozônio. Ozônio é bom, né? Se tiverem dúvidas já, né? A gente já pode Sobre adiantar. ozônio não é bom, isso. não. Ozônio é vida. Olha lá. Ozônio é vida, né? E aí, quando você fala sobre o ozônio, ele é o terceiro gás mais... como que dizem que é o mais... Oxidativo. Né? Exatamente. E dizem que, nossa, como que você vai mexer com isso? Porque é perigosíssimo. E não, então a gente está todo mundo Terceiro ou enganado. segundo? Olha lá. Tá Tá vendo? estudando, hein, Bruna? Tá vendo? Olha só. Mas assim, se a gente falar um pouquinho dele aqui, você já vai querer comprar um gerador para você. Então vamos com calma. Vamos marcar o próximo. Vamos sim. Maravilhoso. Então, fechou? Então, essa é a pauta do próximo podcast. Ótimo. Então, gente, sigam aí, sigam a página da Ecoglobal, sigam o Dr. Marcelo, acompanhem a gente no YouTube também. Se inscrevem no nosso canal para que vocês recebam a notificação dos próximos, né? As informações de conteúdo que a gente vai trazer. Sobre os cursos também, eu acho que é muito importante a gente se atualizar, né? Se reciclar. A gente já tem informação de como fazer para passar uma dor de cabeça, como faz para passar uma febre. E tem gente que está fazendo tratamento há anos, não sai do lugar. Eu entendo que o tratamento com a medicação ou... Tem o seu valor, em algum momento tem o seu valor. Exatamente, mas eu entendo que você segura a doença ali. Uma hora ou outra, você entra num túnel escuro e sem saída. Eu vejo que você impede de que ela chegue mais próxima de você, né? E eu falo muito isso. Eu falo, a gente já sabe a receita para que isso permaneça assim. Sim. Se tem uma receita que dá pra gente melhorar... Você falou isso na mesa lá. Não foi? Foi? Ou para fazer com que isso avance, para que a gente afaste mais a doença... Por que não fazer? A gente já tem uma receita. Bom, essa aqui não deu certo, a gente volta para outra, né?
Não deu para aumentar a receita do bolo, vamos fazer aquela que a gente já fazia lá do livrinho. Tá tudo Então, certo. ok. Eu acho que mal não vai fazer, né? Então, esse é o meu pensamento. Quero Sim. que muitas outras pessoas tenham esse pensamento também, porque eu acho que só agrega. Com Né? certeza. Então, acho com que certeza. vamos trazer essa informação. Eu que agradeço Pro pessoal. demais vocês duas, Incrível. porque foi muito legal aquele dia. Sim. A gente praticamente não deu muita bola pro evento. E Nada. Desculpa o De pessoal verdade. se estiver ouvindo. Que também foram Pois, extremamente... a gente assistiu tudo. Maravilhoso. Não, nós Mas- assistimos. Eu tenho muitos vídeos interessantes. Exatamente. Equipe de marketing, se quiser entrar em contato comigo. Exatamente. A gente filmou. Eu tô brincando, mas a gente mesclou bastante. assim, A gente aproveitava. Enquanto eles falavam de uma coisa, e aí o senhor entrava. Emendava outra. Emendava no assunto, só que o daqui ficava mais interessante, porque lá falava-se muito de parte técnica. E é muito específico, muito né? específico. Então, Então, era um momento que, ao invés da gente ficar boiando, o senhor tudo Uhum. e foi com que fosse alugando um triplex na nossa cabeça e a gente fica, assim, ficava sempre essa querendo do saber triplex mais. é boa, hein? É, Não é? Essa do minha triplex. psicóloga, coitada. Eu acho que Ela faz isso muito comigo. eu acho que essa é uma frase muito utilizada. Assim, É. desde a saúde integrativa, a gente usa bastante. Entendi. Que é essa frase, alugou um triplex na minha cabeça. Ah, sim. É aquele momento que você fica, meu Deus do céu, quanta informação. E agora? O que eu faço com isso? Entendeu? A chance é que você saia do curso com muito mais dúvida do que você entrou. Perfeito. E a ideia é essa, que você vá atrás, assim, Exato. vá pesquisar. Nós vamos questionar coisas que eram ditas como inquestionáveis. E tem um caminhozinho ali que ninguém... É aquilo sempre, né? Que se ninguém te mostrar, você não vai olhar para aquilo. Exato. Não vai olhar. Vai aceitar, aquilo é mais fácil, aquilo é mais corriqueiro e você simplesmente Uhum. vai vivendo. Só presta atenção quando aquilo começa a te incomodar, né? É. Exatamente. Aí você vai ter que olhar e falar assim, não dá pra ser diferente. Exatamente. Valeu. Maravilhoso. É isso. Valeu. Obrigada, Muito mais uma viu, vez doutor? Eu que agradeço. pela Muito. informação, por ter estudado tanto sobre isso, por trazer essa qualidade de vida aos pets, aos humanos e compartilhar tanto conhecimento. Imagina. Né? É uma honra recebê-lo aqui. Prazer é meu. Vamos marcar agora, encerrando Vamos. aqui a Marcado data já. do próximo podcast e Marcado passar a já. data do curso pra galera, porque eu acho Vamos. que vai bombar. Esse é Vai. um curso que eu tenho fé de que vai ser muito bom, Vamos. certo? Obrigado, Brenda, Obrigada, Bruna. pela ajuda e pela parceria. Imagina, estamos sempre aqui. É isso aí. Obrigada, Valeu. viu, doutor? Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigada. Nos acompanhem.